Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Oremos. Nosso Deus e Pai, eu peço a Tua ajuda hoje para poder falar claramente daquilo que de Ti recebi e que a Tua palavra nos transmite. Senhor, para poder desembrulhar e expor o que nesta palavra há para as nossas vidas hoje, amanhã e depois. Que esta palavra venha a ferir os nossos corações, assim como a semente fere a terra, brotando um renovo em nós, uma maneira nova de entender a fé, a carreira cristã e a vida de oração. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. No dia de Pentecostes, Pedro ficou de pé e pregou, citando o profeta Joel, para explicar a época que estava se inaugurando naquele dia. Mas ele citou a passagem com uma certa interpretação, pois Joel tinha previsto dias, aqueles dias, ele fala daqueles dias. Mas Pedro disse nesses últimos dias, ele chamou os dias em que nós estamos vivendo dos últimos dias. Pessoas às vezes me perguntam: bispo, nós estamos vivendo nos últimos dias? Eu disse: sim, há 2000 anos nós estamos vivendo nos últimos dias. Por que são os últimos dias? Porque depois desses dias não serão mais dias como esta, será a eternidade, céus e terra passarão, e haverá novos céus e nova terra. Mas até então nós vivemos no quê? O período chamado os últimos dias, onde o reino de Deus chegou, mas ainda não na sua plenitude. Por enquanto o reino de Deus está como Jesus descreveu em Lucas capítulo 17, não precisa abrir, ele disse: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Nós sabemos que o governo de Deus ainda não é visto claramente por todos os povos. O governo de Deus hoje opera no coração e nas mentes daqueles que são filhos de Deus, que são cristãos de coração e que seguem nessa jornada com Ele, que o reino de Deus se expressa em nós. E os que seguem a Cristo Jesus, de fato, vivem, por assim dizer, com os pés em dois reinos simultaneamente. Um pé no mundo e um pé no reino de Deus. Nós vivemos com uma dupla cidadania, se bem que a própria palavra de Deus diz que nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos neste mundo e que nossa verdadeira cidadania é a cidadania do reino de Deus. Nós fomos transportados do reino desse mundo para o reino do Filho do seu amor. Nós somos hoje embaixadores do reino de Deus neste mundo.
E cada dia que passa eu me sinto mais estranho, especialmente durante o carnaval, como um estrangeiro neste mundo. Eu me sinto hostilizado pelo espírito deste mundo, pelo jeito deste mundo. É estranho para mim ouvir os valores. Eu vi um artigo ontem que me chocou tanto. Era um artigo publicado aqui no Rio, onde uma médica estava dando conselhos de como melhor aproveitar o carnaval e como a pessoa deve se conduzir para poder preservar a sua vida e saúde, apesar de tudo que vai rolar durante esses 3 dias. Aí ela falou sobre a importância de você sempre se hidratar e comer frutas frescas e andar com amendoins ou essas coisas no bolso, porque você tem que refazer as energias, porque a folia gasta muita energia e você não pode parar, não deve sair tendo comido uma feijoada. Aí eu pensei, bom, é um conselho tal. Aí, próxima coisa, seja moderado na bebida alcoólica, porque isso também tem se você exceder, isso pode ser muito perigoso, etc. Depois ele explicou como usar melhor a maconha, explicou que cocaína sempre vem misturado, então tem que ter cuidado com a procedência da cocaína. Aí eu pergunto, qual é a procedência nobre de cocaína? Depois metanfetamina, lança-perfume, ensinou sobre o uso de LSD, que LSD que tem gosto amargo não é LSD propriamente, é genérico e é muito mais forte e pode causar danos permanentes ao seu cérebro. Aí eu pensei, é muito esquisito isso. Ou seja, está dando instruções para quem deseja se exceder em todas... Ainda falou sobre camisinha, essas coisas, mas, porque parece que a AIDS voltou com toda a força e tal. Aí eu pensei, está dando instrução para pessoas suicidas que veem nesses próximos 3 dias de Rio a 40 graus, ou Bahia, ou sei lá onde você estiver. E eu pensei, que mundo esquisito. As pessoas vão sair para tentar celebrar, arriscando as suas vidas, segurança pessoal, e muitos vão morrer. E eu disse, eu não consigo, eu confesso que como um cristão, isso é tão estranho. Eu me sinto como um ET. Ontem um casal, eu estava andando com meu cachorro lá no condomínio e veio um casal, tinha, eu acho que uns 80 anos de idade. Ele estava assim de bermuda com um colar de flores havaianas e um chapéuzinho, né, tal, e ela de salto alto e um vestido cheio de paetês, com uma coisa em cima da cabeça roxa, parecia um pássaro meio amassado, mas todo brilhando, roxo. E estavam lá tentando achar o prédio. Eu disse, quem está dando uma festa? Uma festa assim, um carnaval geriátrico, né? Tem que, no mínimo, tomar omeprazol antes de começar, porque qualquer coisa vai irritar. E eu pensei, e os dois estavam assim, acabados, né? Mas eu pensei, meu Deus do céu, quando deviam estar cuidando de si, estão se entregando a uma dissolução muito danosa. E o mundo curte isso. Nós vivemos um mundo muito estranho. E vivemos, a verdade é que a gente vive em tensão com o mundo, até dentro de nós mesmos, porque nós recebemos algo que não é deste mundo, e que o mundo agride, e que agride o mundo também. Em Efésios 2, versículo 6, pode abrir, Efésios 2, versículo 6. Paulo disse... Efésios 2, versículo 6. Paulo disse,
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós fomos assentados em lugares celestiais. Fala no passado, isso já é um fato. Já temos um convívio com Cristo numa dimensão que não é deste mundo. E continua em Efésios 1. Vira a página só para trás um pouquinho. Efésios 1, versículo 3. Diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fomos abençoados, somos herdeiros, recebemos de Deus uma graduação, uma promoção, um convívio, uma comunhão que não é deste mundo. E há consequências a isto, que nós devemos então fixar nossa mente nas coisas lá do alto. Em Colossenses, abra Colossenses, por favor, capítulo 3. Diz assim, Colossenses 3, versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A vida que nós temos em Deus não é algo que pessoas podem observar ao passarem por nós na rua. Há uma dimensão do nosso ser que mudou. E esta vida que nós temos com Deus está escondido com Cristo. Quando Ele voltar, então nós seremos como Ele. Até então, nós temos que nos disciplinar, nós temos que orientar a nossa vida para as coisas que são do alto. A gente vive com os olhos voltados para outra coisa, ou pelo menos devíamos ser um povo voltado para as coisas de Deus, fixarmos nas coisas, nosso pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E mais, há um anseio em nós pela volta de Cristo. Nós cantamos: ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem. Há um anseio. É um anseio de certa forma enrustido, é um anseio que serve como um pano de fundo para nós, que não se contenta com o mundo como ele é, deseja que o mundo seja um lugar justo. Eu acho que todo mundo deseja isso, só que nós entendemos a verdadeira fonte de justiça e de paz, então nós ansiamos por um milagre, ansiamos por um tempo quando haverá novos céus e nova terra. E nós sabemos que isto é visto não com bons olhos pelos que não são de Cristo. Pedro fala isso, ele disse: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, as coisas não mudam. Para que vocês estão pensando nessas coisas? Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo,
guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Quando a gente fala de juízo final, as pessoas ficam, fala sério. Isso é papo de pessoas fanáticas. Quando a gente fala da volta de Cristo e do juízo, dizem. Mas Deus é paciente. E diz aqui, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus ainda está dando tempo para falarmos dele para os povos deste mundo. Então, nós temos um problema de fuso horário com as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque nosso tempo é marcado pela eternidade. Nós marcamos o nosso tempo a partir de hoje para sempre, enquanto outros estão dizendo, não, as coisas não mudam, só existe o que você pode ter hoje, experimentar hoje. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos e pronto. O negócio é aproveitar tudo porque nada importa mesmo, o mundo é assim mesmo, tudo vai sempre ser como sempre foi e vocês estão loucos. E nós sofremos um certo desencontro com o mundo ao nosso redor. O reino chegou ao nosso coração. Um dia o reino vai se expressar plenamente neste mundo, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para alguns será uma alegria, para outros será aterrorizante descobrir o quanto estiveram errados. Esta parábola, e eu fiz uma leitura, de repente você diz, o que isso tudo tem a ver com o que acabamos de ler? Pois não. A parábola fala desta dinâmica e principalmente de como isso afeta a vida de oração que não pode e não deve cessar nunca. Para muitos, essa parábola tem a ver, se aplica à insistência num pedido só, mas não é isso que a parábola diz. E eu confesso que eu já preguei essa parábola muitas vezes, falando sobre peça, peça, peça até receber. Mas não é bem isso que a parábola está dizendo. Vamos ver os elementos da parábola. Primeiro, o juiz. O juiz é um juiz injusto, que não teme a Deus e não se importa com pessoas. Para que ele foi ser juiz? Eu me pergunto, o que um juiz está fazendo, sendo juiz, se não dá a mínima para as pessoas e não teme aquele que é o único justo juiz, mas é juiz. Nós sabemos que existem juízes assim em algum lugar, em muitos lugares do Brasil existem juízes que não temem a Deus e não dão a mínima para as pessoas, não dão a mínima. E como isto frustra a alma e corrompe a alma de uma nação. A impiedade, a injustiça e a impunidade corrompe e corrói. E o Brasil está enfermo. Nossa nação está enferma por causa da injustiça. Agora, diferente do que muitos pensam, o trabalho da igreja não é lutar por justiça social. Não é a missão da igreja promover justiça social. Justiça social se fundamenta na possibilidade de existir uma sociedade justa sem Deus. Mas não há como haver uma sociedade realmente justa sem que haja o temor de Deus. Olha, eu oro pelo Brasil. Eu oro para Deus quebrar o poder dos corruptos e levantar um governo, no mínimo, que proporcione lei e ordem. Porque uma coisa que falta no nosso país é lei e ordem. Nossa bandeira diz ordem e progresso. Nós não estamos progredindo e também não há ordem para ser achado nessa nação. Então é um país cuja bandeira contraria o próprio espírito da nação, cuja alma, como já falei, está enferma.
Eu oro, mas eu não luto por justiça social. Não é uma missão da igreja mudar o Brasil. Sim, uma presença, certamente que contribui, mas pensar que nós podemos transformar o Brasil, salvar a pátria, mudando suas instituições, não é um alvo exposto pela palavra de Deus. Precisamos de juízes justos, só que para ser um juiz justo, você tem que temer a Deus. Em 2 Crônicas 19, versículo 4, deixa eu ler rapidamente, fala sobre o padrão de um justo juiz. 2 Crônicas 19 diz: Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes, essa é uma instrução para o juiz: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor nosso Deus não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Ah, se todos os juízes do Brasil ouvissem esta palavra. Deus não tolera injustiça, parcialidade, nem suborno. E todos os juízes injustos e iníquos desta nação um dia prestarão contas a Deus. Pelos culpados que os subornaram e pelos inocentes que eles condenaram. Todo juiz. Quando você senta para julgar uma questão, Deus está presente. Ah, se todos eles soubessem disso. Então não basta conhecer a lei, não basta ser um bom intérprete da lei, porque nós sabemos que de interpretações da lei há muitas. E nós ouvimos este linguajar, e eu tenho acompanhado, vez por outra, as deliberações do Supremo Tribunal Federal, e falam linguajar, e eu acho que esta semana a Carmen Lúcia foi muito feliz quando ela disse: o povo brasileiro está cansado de nós, cansou de nós. Eles estão cansados, eles querem ver resultados, eles não querem ouvir os nossos argumentos, porque são argumentos extremamente complexos, enfadonhos e que muitas vezes disfarçam uma decisão iníqua, injusta e impiedosa. O fundamento da justiça é temor a Deus, temor ao Criador. E até que todo joelho se dobre, até que toda língua confesse Jesus como Senhor, nunca haverá justiça social neste mundo. Nunca. Até que o Senhor seja o Senhor da vida deles, não haverá justiça social. Haverá, sim, justiça à venda. Só a eternidade resolve isto. Mas voltemos à parábola. Entenda, essa parábola não é uma parábola que compara a viúva a nós, nem tampouco que compare o juiz a Deus. Essa é uma parábola não de comparação, mas de contraste. É contraste, ou seja, está mostrando o oposto do que acontece em nossas vidas, porque nós não somos viúvas desamparadas, absolutamente. É certo que há muitas coisas neste mundo que são mais fortes do que nós, mas nós temos amparo, nós temos a quem recorrer, nós temos um justo juiz a quem recorrer. Hebreus 4, abra por favor, Hebreus 4, versículo 14.
Hebreus 4, versículo 14. Diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se você é filho de Deus, você tem para quem recorrer. Você tem para quem recorrer. Você não está desamparado. A viúva era desamparada. A única coisa que ela tinha a seu favor era a sua teimosia, era seu desespero. Ela encheu a paciência daquele juiz, ela constrangeu aquele juiz injusto a agir, de tanto ela insistir. Jesus não está comparando nem a viúva a nós, nem a si mesmo ao juiz injusto, pois aquele a quem nós recorremos, além de ser sumo sacerdote, o próprio Pai nos quer bem. 1 João capítulo 5, abra 1 João capítulo 5, versículo 13. Vejamos quem é o nosso juiz, vejamos a quem nós estamos recorrendo. 1 João 5, versículo 13 diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Nós temos um Deus que nos quer bem, quer nos fazer bem, nos ouve, nos ouvirá quando nós recorremos a Ele. E como Jesus mesmo disse: qual pai entre vocês que, se o filho lhe pedir peixe, em lugar disso lhe dará cobra? Ou se pedir ovo, lhe dará escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ou seja, nós temos um Pai que nos quer bem, quer nos fazer bem, mas nós temos que pedir, nós temos que viver em oração, buscando a Ele. Quando Ele fala sobre o juiz, Ele diz: quanto mais o vosso Pai responderá, e depressa. O Pai, no seu tempo, no tempo certo, Ele fará tudo o que nós precisamos. Eu descobri que Deus não me dá tudo o que eu quero, porque muitas vezes eu quero coisas que não são boas para mim, até coisas que eu acho que são boas, mas enquanto eu caminhei nesta jornada, às vezes muito difícil, com Deus, eu descobri que Ele não deixa faltar o necessário. Não deixa, mesmo no meio da dor, Ele não deixa faltar o necessário. Jesus termina esta passagem, uma vez contrastando nós, a viúva, contrastando si mesmo ao juiz. Ou seja, não está comparando, não está dizendo: assim como o juiz, se vocês realmente encherem minha paciência, tá bom, então eu vou te responder. Não é isso que Jesus está dizendo, você entende? Seria ridículo achar que Ele estava fazendo uma espécie de comparação, dizendo: vocês são viúvas, vocês são desamparados, mas se vocês realmente baterem na porta de Deus e dizerem: Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, finalmente Deus vai dizer: tá bom, então vou conceder o milagre. Não é isso que Ele está fazendo. Pelo contrário, Ele está dizendo: se um juiz que não teme nem a Deus, nem aos homens, faz uma bondade para uma viúva que não tem para onde se voltar, não tem como comprar justiça, às vezes nem subornando, nem pagando advogado,
porque justiça custa. Mesmo para ter justiça, custa caro. Às vezes nem para fazer o que é justo você tem dinheiro para fazer. Você numa defesa, se você comprar uma máquina de lavar e a placa queima na primeira semana, tenta conseguir justiça. Demora. E você tem que ter tempo e às vezes dinheiro, que às vezes tem que entrar numa pequena causa, uma coisa assim. Oh meu Deus, nem vou começar, não vou me desviar da máquina de o aspirador, enfim, Electrolux, você já sabe, né? Electrolux, mas podia ser de Brastemp ou Consul, qualquer outra coisa, que é a mesma coisa. 1 hora no telefone para falar com o representante. Você sabe. Quem não sabe o que é sofrer uma injustiça e não ter para onde se voltar? O que essa parábola começa dizendo? Que Jesus falou isso para nos ensinar a orar e não deixar de orar sempre. E aí ele termina a parábola dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. O que essa parábola está dizendo? Ele está dizendo que a vida de oração é algo que tem que ser sempre. Não é só, ele não está nos ensinando só de teimarmos sobre um pedido. Ele está dizendo: faça da sua vida toda uma vida de oração. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas. O meio de vida. Transforme todo anseio em oração. Transforme toda preocupação em oração. Ore e ore sempre. Nos últimos tempos, pessoas têm se tornado frias e não buscam a Deus, se tornam complacentes ou desanimados ou preguiçosos. Mas Jesus está dizendo: não, a vida cristã, esta vida que você leva com tensão entre o que está por vir e o que existe hoje, essa vida onde você tem um pé no reino e um pé necessariamente no mundo, porque ainda vivemos nesse mundo, somos peregrinos, que essa vida tem que ser regada sempre em oração, transformar tudo em oração, de nós submetermos tudo a Deus, porque Ele nos socorrerá, Ele nos ajudará, Ele nos virá ao nosso auxílio. Ele sim é alguém que nos ouve, Ele não é um juiz iníquo, Ele é o justo juiz, e mais, é o Pai a quem nós temos acesso pelas misericórdias de Cristo Jesus. Eu confesso, amados irmãos, e com isso eu vou terminar, eu nem sempre fui um homem de oração. Eu andei muitos anos na minha vida cristã, que começou aos 7 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu estava num acampamento, num retiro de jovens, e eu ajoelhei e entreguei minha vida a Cristo. E eu posso lhe dizer que eu gastei muitos anos sem ter uma vida de oração, sem levar tudo a Deus em oração. E eu vivi muito ansioso e preocupado e impaciente, e eu perdi muito tempo, porque eu sempre via a oração como uma obrigação, como algo que eu tinha que gastar tantos minutos por dia, senão eu estava devendo a Deus. Eu ouvi líderes de juventude dizendo: puxa, Jesus foi pendurado numa cruz, você não consegue nem acordar mais 5 minutos mais cedo para orar, e Ele está lá esperando ao seu lado da sua cama, dizendo: gaste um tempinho comigo. E eu tinha visões assim, de Jesus aí, com as marcas nas mãos, e um olhar lânguido, dizendo: gaste um tempinho comigo, né? Eu tenho um cachorro que faz isso todo dia.
Eu posso estar estudando, eu volto para ele, ele está lá com aquele olhar de cachorro. Aí quando eu vou um pouquinho na direção dele, aí o rabinho dele começa. Aí eu, oh, que gracinha, vamos lá. Aí eu faço um carinho, aí, oh, ele fica todo assim. Jesus não é isso não. Mas eu tinha uma ideia, puxa, eu devia estar orando, sabe? Puxa, pelo menos, não, hoje eu não tive tempo para orar, mas amanhã eu vou gastar o dobro de tempo orando. Como se tivesse um cartão para bater, ou uma cota diária que eu tinha que preencher para manter minha vida em dia com Deus. E algo aconteceu comigo. Eu fiz um pedido a Deus, já faz muitos anos, para Deus fazer de mim um homem de oração. Cuidado se você fizer um pedido desses, porque foi traumático. A mudança foi traumática. Ele me botou de joelhos. Ele me botou de um jeito que eu acordava de sobressalto toda manhã, quase sufocando, precisando dele. Senhor, eu preciso de ti hoje, desesperadamente. Eu não vivo sem ti. Socorro, socorro. E ao longo dos anos vem se intensificando. Nesses últimos anos eu tenho aprendido muito sobre a frase: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pois os tempos têm andado muito difíceis. Muito difíceis. Então, quando eu faço esse pedido, não é assim, às vezes eu leio pessoas dizendo: eu tento ter uma vida de oração, mas eu durmo. Eu não sei o que dizer para Deus. Meu Deus, eu não sei o que não dizer para Deus mais. Porque Deus fez algo em mim que me fez entender o quanto eu preciso dele e o quão insuficiente eu sou em mim mesmo, e quanto a vida é perigosa, difícil e incerta. As incertezas dessa vida, meu Deus, como eu me sinto frágil. Quando a gente é jovem, a gente se acha imortal. Quando eu penso nas bobagens que eu fiz como um adolescente, como jovem, eu não sei como é que eu estou vivo até hoje. Eu não sou o único, eu tenho certeza que há muita gente aqui que diria: não sei como é que eu sobrevivi os meus anos 20 e poucos. As bobagens que fizemos, as loucuras que cometemos, e mais, esse sentimento de autossuficiência, de eu posso e que eu vou, e com o passar do tempo, mas não foi só com o passar do tempo, porque há pessoas que vivem sua vida toda sem ter uma vida de oração, sem realmente exercer a fé e sem depender de Deus. Vivem amarguradas, reclamando. Os tempos não são os mesmos, está tudo difícil. Só pelo linguajar você já sabe que essa pessoa está amargurada. Por quê? Porque a vida não é como deveria ser, e porque as coisas não terminaram do jeito que se esperava. Você nunca esperava passar por isso, nunca esperou sofrer a indignidade de certas coisas, você nunca esperou sofrer, ter seu coração partido do jeito que partiu. Você vive amargurado. Não há gratidão nas suas palavras. Mas não tem que ser assim. Se você tiver coragem hoje, eu quero desafiá-lo, cada um aqui, a pedir que Deus faça de você um homem ou uma mulher de oração. Quero desafiar você a pedir isso, como eu pedi um dia. Hoje eu oro. Se eu estou andando com o cachorro, eu estou orando. No trânsito, eu estou orando. Cada vez que, toda manhã eu peço que Deus proteja os meus filhos no trânsito. Por quê? Porque é perigoso o trânsito. Tem balas perdidas por tudo quanto é lado. Fora a violência dos próprios motoristas, os arrastões.
Digo, meu Deus, meu Deus. Eu sei que alguns vão se juntar aos outros agora no retiro. Já estou orando pelos que estão subindo para Teresópolis. Orando por vocês na estrada. Eu orei por vocês antes de virem para a igreja hoje de manhã. Antes do sol nascer, eu orei para que vocês chegarem aqui em segurança, porque eu dependo de Deus. Mas é algo que Deus fez comigo. Jesus disse, essa parábola fala sobre a necessidade de orar sempre e de não deixar de orar, não esmorecer. E ele termina dizendo, quando vier o Filho do Homem, achará fé? Fé não é só dizer, bom, o que será, será. Todo mundo diz isto. Isso não é fé. Fé não é dizer, seja feita a vontade de Deus, pronto. Não. Fé é aquele que bate a porta, como uma viúva, sim, dizendo, Senhor, vem me socorrer, vem me ajudar, vem me proteger, vem curar a minha esposa, o meu marido, vem salvar o meu filho. É bater a porta, bater e pedir e pedir. E Deus disse, se você fizer isso, Ele fará isso, Ele te assistirá. Eu quero ser uma pessoa mais devotada a Deus. Esta parábola nos chama para uma vida, não de monge. Eu não sou um monge. Eu vivo na praça, eu vivo no dia a dia. Vou no shopping. Ainda vou voltar a pegar ondas. Estou me preparando fisicamente para voltar a surfar. Mesmo com os meus quase 62 anos de idade, eu vou voltar para as ondas, porque tem uma sessão geriátrica cedo de manhã aqui no Rico Point. Só tem pelanca e cabelo branco. A turma aí de coroas que insistem no erro. Minha prancha já está prontinha. Assim que terminar as férias, assim que terminar o carnaval e acabarem essas escolinhas de surf que são perigosíssimas, porque os professores são os irresponsáveis, jogando crianças para dentro da nossa onda, eu tô voltando para as ondas com a ajuda de Deus. Eu não sou monge. Sou normal. Gosto de um bom sorvete, de uma pizza. Não vivo assim, andando por aí como se estivesse secando minhas unhas. Um bom filme de detetive, gosto. Mas somos chamados para viver perante a face de Deus. E quando surgir uma preocupação, orar. Botar diante de Deus as minhas necessidades diárias. Falar com Deus. Por quê? Porque devo? Não, porque posso. Como? Porque eu posso. É como dizer, qualquer coisa, vai no banco 24 horas que tem um fundo ilimitado. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso todo dia. Não. Eu tenho que sacar dinheiro todo dia? Não tem que sacar. Não, porque eu não saquei dinheiro ontem, eu vou sacar o dobro hoje. Tenho que sacar R$10 por dia. Ontem eu não saquei os meus R$10, então eu vou sacar 20 hoje. Porque afinal de contas, se eu tenho esse banco 24 horas, eu tenho que... Entenda o ridículo que o diabo semeou nas nossas mentes, as mentiras sobre oração que o diabo semeia, fazendo com que se torne uma obrigação. Aí você fica assim, puxa, eu tinha que orar mais. Eu sou pecador, eu não oro o bastante. E pergunta a 100 clientes se eles oram bastante. 99% vai dizer, eu não oro bastante, eu tinha que orar mais. Para com isso. É um privilégio orar, é um recurso, poder chegar ao trono da graça, é um privilégio, Ele nos deu esse privilégio pela sua graça, pela sua misericórdia. Agora Deus não é um estranho, não é uma força cósmica, Ele é nosso Pai. É chegar para o colo do Pai e dizer, Pai, estou precisando de socorro, meus filhos vão pegar a estrada, protege os meus filhos, os meus netos estão crescendo, Senhor, salva os meus netos.
Traz aquele coraçãozinho tão sagaz do meu neto. Os meus netos são muito, especialmente o menorzinho. Ele é um figura. Ele é figura. Está sempre testando os limites, está sempre vendo se ele está fazendo sucesso ou não, está sempre experimentando o seu poder de influência. O vovô, eu quero, agora não. Eu digo, Senhor, salva essa criança, o coração dele. Esse. E quando disser não para ele, prepare-se. Ele faz. Mas eu vejo o coração dele ainda de pedra. É um coração que Deus vai ter que converter. Ele não é crente, não. Meu filho e minha nora estão fazendo um trabalho heróico com eles. Eu fiquei assustado. O pior é que o menino é esperto demais. 3 anos de idade. Estavam começando a falar sobre como eles estão ensinando os meninos a decorar salmos. Na mesa, o meu neto de 3 anos de idade botou a mão sobre os olhos e citou Salmo 8. Eu disse, gente, com essa idade eu não sabia contar até 50. Esse menino citou de cor Salmo 8. Eu disse, fala sério, 3 anos. Mas ainda é aquela coisa que está fazendo o que está sendo, mas eu ainda vejo que Deus tem que fazer uma obra. Então todo dia eu oro pela salvação dos meus netos. Senhor, salva, e o quanto antes. Não deixe chegar à adolescência sem salvar essas crianças, porque se eles chegar à adolescência com esse coraçãozinho, eu não estou dizendo que ele tem um coração ruim, eu estou dizendo que ele é um pecador. Eu oro pela salvação deles todo dia, todo dia. Todo dia. Eu oro para Deus mudar a liderança desta nação. Eu oro. Eu oro para Deus quebrar o poder dos corruptos. Eu oro para Deus levantar um governo justo. Um governo que promova lei e ordem nesta nação. Eu oro. Porque para mim, se o milagre for o pão de cada dia, ou um governo novo, para Deus é a mesma coisa, porque para Ele não existe nada impossível. Então eu peço com a mesma fé o pão de cada dia que eu peço por um novo Supremo Tribunal, ou um novo presidente, para quebrar esta agenda marxista que se apoderou do nosso país. Eu oro para quebrar isso. E eu não tenho que orar com mais força ou menos força, eu oro com a mesma fé, porque eu digo, Senhor, para mim é tudo demais, é tudo difícil demais, mas para Ti nada é impossível, nada. Seja de transportar uma montanha ou de me dar um pedaço de pão quando eu tenho fome, é a mesma coisa. O milagre é um milagre, é um milagre. Se Deus faz, é um milagre. E não importa o tamanho, se for para curar uma gripe ou um câncer, é a mesma coisa, porque para Deus isso não é nada. Então eu oro com a mesma certeza de que eu tenho a quem recorrer. E Deus tem feito muitos milagres em minha vida. Eu posso lhe dizer como Deus tem me ajudado e me sustentado. E eu posso dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus tem nos sustentado. Deus tem realizado tantas coisas. Se eu começasse a contar, aí nós já iríamos extrapolar demais o nosso tempo, que já está chegando ao fim. Eu pergunto, eu não vou pedir que você responda, mas eu quero lhe fazer um desafio. Peça a Deus que faça de você uma pessoa de oração. Não é uma coisa fácil que eu estou pedindo. Não é um desafio simples que eu estou fazendo. É algo que pode custar.
pode passar um susto ou por um momento dramático. Mas como isso é necessário? Vamos curvar as nossas cabeças. Se no seu coração você quer se alinhar com os propósitos de Deus, e você deseja ser uma pessoa mais devotada, e obedecer esta palavra de orar, mas fazer da oração um modo de vida, simplesmente peça agora: Senhor, faz de mim um homem de oração ou uma mulher de oração. Peça isto a Ele agora. Nunca é tarde, não importa a sua idade. Peça: Senhor, faz de mim uma pessoa de oração, que ora sempre, que põe a sua fé em prática pela intercessão, pela súplica, por palavras de gratidão, de literalmente viver perante a tua face. Faz de mim uma pessoa de oração. Peça isso agora em suas palavras. Senhor, Senhor, eu submeto esta palavra a Ti, Senhor, em gratidão. Eu Te agradeço, Senhor, por ter mudado o meu modo de pensar sobre oração, de entender a vida de maneira diferente, de viver medindo os meus passos e contando os meus dias e olhando para Ti, vivendo já na expectativa do que está por vir. Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair, não nos deixes cair. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que todos digam amém.